Olá, tudo bem? Meu nome é Miquel, eu sou do curso de Educação Física, do primeiro ano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ginástica alemã e seu contexto histórico. A passagem do século XVIII para o XIX se apresenta com um momento na Constituição que hoje conhecemos como Educação Física. É nesse intervalo que podemos começar a observar na Europa a elaboração de manuais que têm uma temática central no exercício físico e sua sistematização, tendo em vista a inserção de como elemento constitucional na elaboração da educação burguesa. A ginástica desempenhou importantes funções na sociedade industrial, apresentado como capaz de corrigir vícios e posturais orientais de atividades adotadas em trabalhos. Sobre as escolas de ginástica, procuram se destacar os fiéis médicos e higiênicos, que se expressam as ciências pelas quais se pautam e a moral que proclamam. Essas escolas, de modo geral, possuem a finalidades semelhantes: regenerar a raça, prover a saúde, desenvolver a vontade, a coragem, a força, a energia de viver. Na Alemanha, a ginástica surge para atingir as finalidades apontadas anteriormente, particularmente a defesa. Na Alemanha, a ginástica surge para atingir as finalidades apontadas anteriormente, particularmente a defesa da pátria, uma vez que este país, no início do século XXI, não havia ainda realizado a sua unidade territorial. Era necessário, portanto, criar um forte espírito nacionalista para atingir uma unidade construída a partir das bases científicas, na qual conseguida com homens. E aí, galerinha, vim falar um pouco sobre a ginástica alemã. Uma ginástica que é bem complicada, hein? Complica muito, muito mesmo. Vou falar um pouco sobre, acho que é Guts, eu não sei como que eu posso falar. Eu acho que vocês vão entender. Mas sobre Guts Mutz, é sobre a ginástica alemã. Ele foi um fundador na época que começou a ginástica. Ela é fundamental para as bases fisiológicas e práticas para a ginástica sobre o indivíduo. E também ela tinha que ser feita todos os dias, principalmente para os homens, as mulheres e as crianças. No caso, os três, né? Acho que eu estou certo. E também o homem era a principal pessoa para poder participar dessa ginástica, para ele poder defender o Estado. E ela é uma ginástica, cara, bem complicada. A gente vai explicar para vocês mais nos vídeos. Só que esse nome tá na minha cabeça ainda. É Guts ou é Guts? Quem manja no inglês vai saber falar, né? E é isso aí, galerinha. Deixa o like, é nóis. Até mais, hein? Se vemos por aí. Fala, galerinha. Hoje eu vim aqui falar de um ginasta alemão, mais especificamente do Johann Friedrich Ludwig Christopher Jahn. Vou contar um pouquinho da vida dele. Ele nasceu dia 11 de agosto de 78. Ele foi um educador ginasta alemão, né? Como eu disse. Ele foi bem conhecido por ser muito nacionalista. Ele é muito nacionalista. E seus admiradores conheciam ele como o Turnverein, ou seja, traduzindo, fica o pai da ginástica. Ele nasceu numa vilinha lá em Lenz, em Brandenburg, lá na Prússia. Ele estudou teologia e filologia nas universidades de Halle, Göttingen e Greifswald. Aí teve uma batalha lá em Jena. Aí após essa batalha ele teve que se aliar ao exército. Aí ele se aliou ao exército prussiano e foi lá para Berlim. E só em 1809 foi quando ele se tornou um professor ginasta lá na escola de Plattmann. Aí, depois disso tudo, Jahn teve a brilhante ideia de restaurar os seus espíritos conterrâneos por meio da prática da ginástica. Como ele era muito nacionalista, ele fez com que alguns jovens fossem ensinados a considerar que eles estavam numa espécie de clã ou guilda, para que eles fossem emancipados de sua própria pátria, fazendo com que nutrisse o espírito nacionalista deles e eles ficassem igual o Jahn.
Tá, mas eu falei tudo isso aí e não falei com o que ele contribuiu na ginástica. Ele promoveu algumas barras paralelas, argolas, barra altas em competições internacionais. E, em sua homenagem, alguns clubes de ginástica adotaram o seu nome. E um dos mais conhecidos, assim, que eu procurei e achei, foi o SSV Jahan Hengsburg. E algumas críticas sobre Jahan é que, em sua época, ele era visto por alguns apoiadores e oponentes por um cara muito liberal. Por exemplo, naquela época dele, ele já era a favor da liberdade de expressão, que isso não tinha. E como um nacionalista alemão, Jahan defendeu a manutenção da língua e da cultura dos alemães contra a influência estrangeira. Meu nome é Ana Clara e eu vou falar sobre o Adolf Spires. Ele nasceu em 1810 e morreu em 1858. Ele era renascentista do método alemão de ginástica. Ele acreditava que na escola a ginástica podia ser para ambos os sexos, que tinha que ser no período do dia para praticar os exercícios físicos. Ele se preocupava em renovar o método do Gutsmuts para aplicar no ambiente de escola, que ele acreditava muito na ginástica escolar. E ele esquematizava muito a ginástica escolar. Ele foi um dos fundadores. Oi, o meu nome é Jéssica e eu vim falar um pouquinho sobre a ginástica alemã no Brasil. A implantação da ginástica alemã no Brasil ela ocorreu na primeira parte do século XX. E o núcleo conservava os hábitos que eram trazidos de terra natal. E os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo foram os preferidos pelos alemães. E em 1860, o método alemão foi consagrado como método oficial do Exército Brasileiro. E em 1912, o método oficial foi substituído pelo método francês. E nas escolas primárias, que era o método alemão, não foi considerado pelos brasileiros como mais adequado, sendo então adotado o método sueco. Deixe seu like e se inscreva no canal. E aí galerinha, sou o Thiago aqui de São Tomé, tô no primeiro ano de Educação Física aí, vim falar um pouco sobre ginástica alemã, a conclusão. Ginástica alemã concretizou-se por um forte espírito nacionalista. A partir do ano de 1970, a ginástica tinha orientações nacionalista, socialista, ultranacionalista e racista. A ginástica passa a se aplicar na escola. Investimento no corpo dos indivíduos através da ginástica em massa. Considerada cada indivíduo como um soldado, que repete na disciplina um gesto idêntico. Exercício físico. Aplicações realistas das teorias que exaltam o desenvolvimento do homem universal. Satisfaz necessidade prática e histórica. Proporciona instruções físicas para atender a unidade nacional em defesa da pátria. E aí galerinha, se inscreve, deixa o like, hein? Tamo junto!